A gravação foi iniciada, presidente. Tá, doutor Walker, doutor Corinto, por favor, também comecem. Ok. Boa tarde, senhores, dando início ao turno vespertino do dia 25/8. Vou começar com o processo de relatoria do doutor Corinto, item 80, Lumatec, final 2010-59. Está com a palavra, doutor Corinto. Ok, presidente. Aqui são vários processos da mesma recorrente, vai do 80 ao 85. Todos os primeiros são compensações e o 85 é um auto de infração. Então, eu sugiro a gente começar pelo auto de infração, que é o 85. Ok. Que isso vai ter, vai reverberar o resultado nas compensações. Ok, então, apregou o item 85 da pauta, final 2010-13 da mesma empresa, Lumatec. Está com a palavra, doutor Corinto. Ok. Bom, aqui é um auto de infração de IPI devido à utilização incorreta da suspensão do imposto em saídas de produtos industrializados para indústrias que não se enquadram, segundo a fiscalização, na atividade determinada pela linha A, inciso 1, do parágrafo 1º, do artigo 29 da Lei 10.637 de 2002, que é a base legal da suspensão utilizada pela empresa. Aí eu trago em nota de rodapé o texto do artigo. Então, em função disso, foi analisado os livros de registro de entrada, saída, apuração, e a constatação foi que a empresa fazia operações de venda de seus produtos para empresas cujas atividades estavam dentre aquelas que dão o direito à suspensão, contemplada pelo artigo 29 da Lei 10.637, porém, havia algumas vendas para empresas que a atividade não estava contemplada com suspensão do IPI pela citada lei, as quais foram relacionadas numa planilha e, nesse sentido, elas foram glosadas. Foi utilizada a alíquota de 5% para os produtos da TIP, aí tem os códigos aqui, 8% também, e as classificações constam no corpo das notas fiscais emitidas pela empresa. A planilha referida contempla 6 clientes da autuada, cujas atividades são descritas logo a seguir aqui: indústria de outras peças para veículos, fabricação de equipamentos para clínicas odontológicas, fabricação de instrumentos para uso médico, cirúrgico, fabricação de embalagem, fabricação de cilindros e fabricação de equipamentos transmissores. Na impugnação, a contribuinte alega nulidade do lançamento, também continua dizendo que o auto de infração foi lavrado com suposta venda indevida de suspensão. No entanto, o lançamento não apresenta no termo de verificação ou relatório fiscal justificativas fáticas que demonstrem a razão pela qual não caberia a venda com suspensão. E depois, sem explicitação de todos os elementos que serviram de fundamento, em especial a demonstração uma a uma das vendas de o porquê não é possível a suspensão do IPI, impossível se torna a efetiva defesa. No mérito, ela diz o seguinte, que há impropriedades fáticas e jurídicas
e o lançamento parte de premissa equivocada, uma vez que as notas fiscais citadas não mencionam que a saída com suspensão se deu em virtude do referido dispositivo. E ainda mais, ele diz que a fiscalização devia ter realizado todas as apurações e diligências no sentido de verificar se as operações com suspensão não se deram com base em outros dispositivos legais. E aí, enumera algumas possibilidades. Caberia ao fisco demonstrar cabalmente que a operação de IPI realizada pela impugnante com suspensão não se enquadrava em nenhuma hipótese prevista na lei. E, basicamente, isso. Em sede de DRJ, Recife julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa que vocês têm aí, e veio o recurso voluntário, que reprisou as alegações de impugnação, ou seja, nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa e resignação com a multa aplicada e juros de mora, Selic, e requer a improcedência do lançamento, sucessivamente, inaplicabilidade da taxa Selic e o redimensionamento da multa de 75% para 20%. É isso o síntese do relatório. Ok, senhor relator, pode passar o voto. Ok? Então, em recurso voluntário vieram os mesmos argumentos da impugnação. Nulidade do auto de infração, resignação com a multa e taxa de juros, porém, agora foram trazidas notas fiscais, no intuito de provar que a saída com suspensão não se deu em virtude do dispositivo referido pela auditoria fiscal no auto de infração, que é o artigo 29 da Lei 10.637. Afirma a recorrente que houve erro no lançamento ao desconsiderar as operações de saída com suspensão pelo fato de não se enquadrarem no artigo 29, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da lei. E aí, digo eu, pois bem, as notas fiscais de saída acostadas trazem as expressões saída com suspensão do IPI e instrução normativa 296 de 060203. Releva apontar que a indigitada instrução normativa SRF 2009 296 de 2003, tem como base legal, dentre outros dispositivos, o artigo 29 da Lei 10.637, mencionado pela Auditoria Fiscal. Assim é que as notas fiscais carreadas não se prestam para infirmar o quanto imputado pela Auditoria Fiscal. E com relação ao cerne da questão da LIDE, que são as saídas para empresas cuja atividade não está contemplada com suspensão do IPIs pela citada lei, nada veio aos autos novamente. Aqui a recorrente insiste que cabia ao fisco demonstrar cabalmente que a operação de IPI realizada pela impugnante com suspensão não se enquadrava em nenhuma hipótese prevista em lei. Por outro giro, a decisão recorrida ratificou o lançamento, que parte da premissa que cabia à beneficiária da suspensão demonstrar que as operações glosadas se enquadravam em hipótese prevista em lei, assim como as demais operações da contribuinte, que não foram glosadas. E assim sustentou a improcedência da impugnação da hora recorrente, que adota, por escorreita, nos termos do artigo 50 da 9784 e 57 do RICARF. Aí eu trago toda a fundamentação da DRJ novamente, que toca nas preliminares e no mérito, no detalhe, inclusive tocando ao final na questão dos juros de mora e multa de ofício,
uma decisão muito bem feita pelo antigo conselheiro Emanuel. Então é isso. Não sei se vocês querem que eu leia para vocês essa parte da DRJ, ou preste algum esclarecimento sobre isso. E, ao final, eu estou rejeitando a preliminar e movimento ao recurso. Ok. Senhor relator, eu não vejo necessidade de ler a DRJ. Se tiver alguma dúvida, algum dos conselheiros, a gente levanta e você pode esclarecer, ok? Então, eu passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator, o Corinto, eu só sugeriria você dar uma olhada nesse artigo 57, parágrafo 3º do Ricardo, que eu acho que não está valendo mais ele, viu? Ah, não? Eu acho que não, assim, não que não vale isso que você fez aí. Não, mas eu acho que ele não trata mais disso, tá? Ele já não existe mais. Peraí, vamos olhar, porque a gente usa muito, eu mesmo uso. A gente usa muito isso. É que eu não uso só esse, na verdade eu uso por último esse. Mas é bom olhar, vamos lá nele, não custa nada a gente olhar. Até porque os próximos processos, pelo que eu entendi, vão ser iguais. Poxa, se mudou isso, eu vou ter que tirar de todos os meus. É 53, parágrafo 3º? Isso, não, 57. Parágrafo 57. Parágrafo 3º. A instância foi suprimido, né? Eu acho que ele foi suprimido. Não. Você está vendo a última versão? Eu estou vendo a última aqui. Eu estou vendo a versão que... Aqui eu tenho uma versão que diz o seguinte: a exigência do parágrafo 1º, ementa, relatório e voto, deverá ser disponibilizada. A exigência do parágrafo 1º pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação ou adoção da decisão recorrida. É isso mesmo. Então foi incluído, talvez eu esteja... Redação da portaria 329... talvez eu esteja olhando a redação anterior, então, do multi, porque... Pega o multiversão, pega o multiversão direto do site, eu peguei direto do site. Eu também, tem vários do site aqui, eu estou vendo agora, são vários, porque tem um multi de 2018, tem um multi de 2016, tá certo esse aí, que você falou, 2016, esse que tá valendo, né? Isso foi incluído em 2017. Isso. Esse que tá valendo, então. Agora, Corinto, eu, de qualquer maneira, eu uso vários. Eu falo desse... No meu voto eu uso o artigo 50 da 9784, parágrafo 1º, artigo 50, parágrafo 1º da 9784, isso. E o artigo 57. E além desses, eu uso o artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 9830 de 2019, que é um decreto que foi feito pelo atual governo. Ele leva, na verdade... Tem o decreto e a portaria. Não, perfeito. Eu acho que, na verdade, só o Ricardo já seria suficiente. Para ser sincero, só o Ricardo já seria suficiente. Mas eu estou falando que eu coloco todos, porque para demonstrar que esse governo pretende que a gente faça o trabalho dessa forma. Se a gente concordar, o cara não trouxer nada, replica. Isso. Ok, então vamos lá. Doutor Vinícius, por favor. Com o relator. Com o relator. Ok, doutor Walker. Com o relator. Doutor José. Não, mentira, não é ele não. É o doutor Jorge. É que o doutor Jorge está muito para lá, Jorge. Está com a metade do rosto para fora. Isso. E aí? Bota, Jorge. Microfone. Ok. Doutor José Renato. Presidente, só na emenda lá, Corinto. Na hora que você falou da Selic, você não colocou a súmula 4. Acho que era interessante você colocar lá, tá? Mas voto com o relator. Muito bom, bem lembrado, doutor.
Ok? Então, doutor, o senhor vai botar a súmula 4, Corinto? Se eu vou botar? É. Posso aduzir no final, eu acho que é porque... Ah, não, a súmula 4 tá aqui já no... Sim, mas não está na ementa. Ah, não tá na ementa, é. Isso. Tá no voto já. Isso, no voto tá tranquilo. Mas é que lá na sua ementa você colocou 161 lá, e já é discussão batida do... Nos termos da legislação vigente... Posso botar, inclusive, sem objeto de súmula. Beleza. É só para deixar pontuado, entendeu? Sendo objeto de súmula. Como é o número da súmula? Número? Súmula 4. 4. Do CARF. Beleza. Ok. Posso, então o senhor vai com o doutor Rafael? Eu estou aqui, presidente. Doutora Denise? Com relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, tem preliminar esse. O que era preliminar, ô? Preliminar Porque a gente... era nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa. Tá, ok. Então foi rejeitada a preliminar e no mérito foi negado o provimento. Nessa sua sistemática de votação, qual é a próxima que o senhor quer? Ah, sim, perfeito. Aí, todos os demais... Então, esse foi o 85, né? Sim. NPU. Aí, NPU com preliminar, né? Com preliminar. É importante, tem dado um problema esse troço. Agora, vamos, então, o 80 até o 84 são iguais. Ok, então começa com 80, por favor. Eu vou pegar o 80, então, 2010, 59. Beleza. Então, aqui é pedido de ressarcimento do IPI acumulado com DECOMP com deferimento parcial. A parte indeferida deve ser a utilização incorreta da suspensão do imposto em saídas de produtos industrializados para empresas cujas atividades não estão dentre as que gozam do benefício. Aí tem uma informação fiscal e dizendo que as vendas para empresas são feitas quase que na totalidade para empresas. Aí se refere ao mesmo histórico desse processo que a gente já julgou. A informação noticia a existência do auto de infração para os débitos apurados em face da suspensão indevida, que é esse processo final 2010-13, desculpe, que a gente terminou de julgar. E na manifestação de inconformidade, ela diz que caberia fiscalização, além do encaminhamento do despacho decisório lavado, também apresentar ao contribuinte o termo de verificação fiscal, documento onde se relata a fiscalização realizada, os motivos fáticos, planilhas, explicitando o porquê da desconsideração do crédito do contribuinte. Aí, a impugnação transcreve de alguns acórdãos, reiterando cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, e, no mais, a impugnante contesta também a aplicação da taxa Selic e os juros. A DRJ em Recife
mesma que julgou o processo anterior, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, na forma que vocês têm a ementa aí, e aí veio o recurso voluntário, que reprisou as alegações da manifestação de conformidade, ou seja, nulidade do despacho decisório por cesseamento de direito de defesa e resignação com a taxa de juros. E requer a procedência do recurso e anulação do lançamento tributário. Aí eu coloquei um SIC, que não é bem um lançamento tributário. Em todo caso, é esse o relatório, presidente. Doutor Corinto, uma pergunta. Aqui pelo seu relatório, ele só está discutindo a nulidade do despacho decisório e a taxa Selic, só isso? Porque a maneira que você redigiu esse último parágrafo, você fala o seguinte, que ele repisa as alegações de manifestação. Aí você bota como é que se fala? Esqueci o nome desse grifo aí. Nulidade do despacho decisório, processamento e resignação contra a taxa Selic. O que me faz crer que ele está restringindo o recurso voluntário a essas duas matérias. É isso? Porque se for isso, a gente nem vai falar de suspensão nem nada, só vai falar sobre essas duas matérias. Sim. Sim. Então ele só discute essas duas matérias, é isso? Sim, essas duas matérias. Nós não vamos entrar na questão da suspensão lá do auto de infração. Tá. Tudo bem. A única coisa aqui, aí eu vou deixar como sugestão, tá? Uhum. Que como tá, pode sugerir que ele falou sobre tudo. Por mais que você esteja restringindo. Mas ele eu no início colocaria... Oi? Ele fala aqui, no qual criticou as razões de decidido acórdão guerreado e reprisa. Então, quer dizer, bem além disso aí. Então, no qual criticou as razões de decidido acórdão guerreado. Ele entrou, então, no mérito. Então, a redação me leva a crer que não é só aquelas duas matérias, mas ao mesmo tempo fica meio que contraditório, porque ao mesmo tempo quando você coloca aquele sinal, que eu esqueci o nome desse sinal agora... Travessão. Travessão, exatamente. Ele leva a crer uma restrição de matérias. Só para primeiro saber o que está votando, né? Entendi. Entendeu? Mas veja, essa é a minha leitura. Eu estou fazendo uma leitura. Não, tudo bem. Mas você coloca um E também. Tem uma conjunção aí. Você coloca um E reprisa. Então, assim, ele contesta a decisão recorrida. Então, aí a gente pode entender que seja o mérito dela. E reprisa. Então, quer dizer, além disso, ele traz os outros argumentos levantados na manifestação de conformidade. Veja bem, o que eu estou tentando colocar aqui nesse parágrafo é que ele simplesmente se resignou, porque ele fala... Só um minutinho, Walker, já vou te passar a palavra. Deixa só o relator esclarecer. Tá. Eu também, eu tô sem a... Talvez seja bom deixar o Walker falar, tá, porque Walker. Ele está com o recurso voluntário, está lendo o recurso voluntário ali. Walker, então, por favor. O primeiro ponto que eu queria falar para contribuir é que ele não discute mérito no recurso, tá? Ele só discute a nulidade, cerceamento de defesa e juros taxa Selic. Perfeito. Se ele só faz isso, eu sugiro que você refaça esse parágrafo, que aí resolve o problema. Só um pouquinho. Eu gostaria que você me dissesse, Walker, já que você, por favor, você está com o recurso voluntário em frente,
se ele não critica as razões de decidir do acórdão guerreado. Pelo que eu estou vendo aqui, Corinto, ele chamou 3 tópicos: nulidade da autoinflação, ausência de motivação. O outro tópico é cerceamento de defesa. Mas no início, normalmente... eu estou lendo. Eles dizem assim, ó, a DRJ chegou a essa conclusão com o que não podemos concordar. Para mim, isso já é uma crítica à razão de decidir da DRJ. Essa minha, no qual criticou as razões de decidir do acórdão guerreado, para mim, é basicamente isso. Quando ele diz assim, ó, não podemos concordar com o que a DRJ falou. Mas em qual parte? Sempre é assim, ó, ele vem, historia os fatos, normalmente, e logo em seguida dá esse arremate e aí começa. Porque no recurso dele, ele discute a nulidade do auto de infração, o cerceamento de direito de defesa, que é consequência da nulidade anterior, que ele está falando. Porque ele fala que é nulo por falta de motivação. O cerceamento de direito de defesa é também pelo mesmo motivo. Então, um é consequência de outro. Ele fala, é nulo porque faltou motivação, e por falta de motivação, cerceou meu direito de defesa. E aí, no recurso, ele discute os juros Selic. Então, ele não está discutindo a questão da suspensão em si. É isso que eu vi. Ele não discute mesmo, não. Ele não discute a questão da suspensão. Com certeza. Isso eu tenho certeza que não. Então, Corinto, a sugestão é simples. Refaz esse teu texto e tira essa questão que bem leu o nosso colega Vinícius, porque quando você fala que ele criticou as razões de decidir, criticou o mérito. As razões de decidir, pega tudo. Me desculpa, mas pega tudo. Quando você critica as razões de decidir... Eu não consigo... Não, então você vai deixar, e sabe o que vai acontecer? Você vai ser embargado. E eu vou aceitar o embargo. Você quer fazer 2 vezes o trabalho, não tem problema nenhum. Porque, para mim, isso aí não tenho dúvida. Criticar. Tanto é que chamou muito bem a atenção o doutor Vinícius quando ele fala assim, criticou as razões de decidir ganhado e, conjunção e, também, mais... revisou as alegações da manifestação de conformidade. Aí sim o travessão, onde ele vai lá e restringe nulidade do disparo de decisões, cerceamento de defesa e taxa Selic. Então você veja bem, essa parte do texto está dizendo que foi criticado toda a decisão. Quer deixar, não tem problema, a redação é sua, o acórdão é de tua relatoria, não tem problema nenhum. O problema só é que isso aqui vai dar embargos. E eu não vou ter como negar. Mas vamos lá ao mérito. Então a gente já sabe que está sendo julgado, né, senhores? Doutor Corinto, por favor, como o senhor... Deixa eu terminar aqui. Ah, o senhor não acabou? Desculpa. Não. Achei que o senhor já tivesse resolvido, inclusive, a questão para a gente. Não, eu queria levantar outro ponto aqui. Não seria caso de suspender esses processos? Sobrestar? Esses processos, eles derivam da recomposição da escrita do IPI? Eu acho que sim, tem o auto de infração que nós julgamos agora, né? Será que não teria que sobrestar até julgar o auto de infração? Se eles derivam da reescrita, né, da análise da escrita daqueles períodos, sim, você tem toda a razão. Porque esses processos aqui estão interligados com aquele outro, não está, Corinto? Está no seu relatório aqui. Sim, todos estão. Esses daqui são os pedidos de ressarcimento. E todos os outros períodos, está tudo dentro do auto de infração, que nós julgamos agora, né? Sim. Normalmente, quando há reconstituição da escrita, a gente suspende. Travou a língua. Quase que não sai. Queria dar uma olhada legal aqui, para ver se é caso de suspensão, porque normalmente a gente sobresta, né, esses processos, né? Sim. A gente tem que sobrestar. É aqueles mesmos casos de PIS/COFINS não cumulativo, que você tem o auto de infração e tem os pedidos de ressarcimento. Se aonde está fazendo a reconstituição da escrita,
ele vai seguir. Os outros que vão ser derivados dele vão estar todos sobre o Estado. Na verdade, eles estão, de uma certa forma, prejudicados. Porque o prejudicial é aquele. Porque a reconstrução da escrita está sendo feita na outra inflação, pelo que eu vi. Exatamente, concordo com você. Só queria chamar a atenção para isso só, mas se quiser continuar com a votação... Vamos ouvir o relator. Tem razão, tanto que a gente conversou com isso sobre isso na parte da manhã. É que eu não me dei conta disso porque a DRJ não faz isso, né? A DRJ simplesmente olha se já tem alguma coisa, e nesse caso a DRJ julgou todos eles juntos, em conjunto, e no nosso caso não. Aqui no CARF realmente a gente precisa da definitividade daquele auto de infração julgado agora, antes, para poder definitivamente acertar esses aqui. Concordo. Agora, é importante, Corinto, mais uma sugestão, só sugestão, que você coloque nesse sobrestamento que venha um relatório, como é que se fala? Um termo circunstanciado. Oi? Um parecer, exatamente, conclusivo como é que se fala, do reflexo daquele processo desses. Porque não vai adiantar ele acostar a decisão nesse aqui. Porque depois você vai ter que executar a decisão. E você vai fazer como para executar a decisão? Entendi. Alguém fez isso aí... Já fizemos isso várias vezes. Não, eu sei, mas não sei se foi o Jorge, alguém fez isso na sessão passada, não teve isso? Pode ter. É muito comum esse tipo de processo, Corinto. Assim. Não, só porque eu estou querendo um modelo. Não, perfeito. O modelo alguém arruma para você, não tem problema. Não, eu estou querendo um modelo, porque é isso aí mesmo. Eu me lembro da sessão passada, a gente... Foi o Jorge, né, Jorge? Foi você, Jorge? Você pode mandar para mim esse modelo aí, Jorge? Você lembra de qual foi o processo? Beleza. Mas a gente mandou a unidade de origem. Mas isso muda completamente aqui. Mas nós mandamos para a unidade de origem ou sobrestamos aqui no CARF? Eu acho, sinceramente, que tem que ir para a unidade de origem, porque eu acho que é interessante, aí que foi outra discussão que a gente teve, que tenha um parecer conclusivo das como é que se fala? E aí foi a discussão que eu travei com o Corinto. Que o Corinto queria que ficasse na DIPRO, que seria melhor para poder organizar. Eu falava, não adianta ficar na DIPRO, porque quando chegar lá, ela manda para a gente vai ter que baixar em diligência. Então já é melhor baixar em diligência, já deixar lá embaixo, porque quando chegar a decisão definitiva, já pode fazer um parecer conclusivo com como é que se fala? Com os reflexos daquela decisão nesses processos todos. Por isso que eu lembro dessa discussão que a gente teve? Eu lembro da discussão, inclusive eu me lembro que eu disse, eu prefiro ficar na DIPRO, porque na DIPRO ele tem pai e mãe. Sim. Se vai lá para baixo, fica... Também, você achou que não tem, mas eu acho que tem pai e mãe também. Só não se chama Cleusa. A diferença é que aqui a gente sabe quem é o pai e a mãe, na verdade, é a Cleusa. Agora lá embaixo a gente não sabe. Mas é um problema da delegacia. E eu posso te falar, vou repetir o que eu falei na outra sessão. Eles se preocupam muito com as diligências, tanto é que todos os grandes contribuintes, né, a Delegacia de Grandes Contribuintes do Rio de Janeiro se mobilizou para fazer uma reunião com o CARF para saber o que fazer com as decisões, entendeu? Com as diligências. Então, não está lá para lá. Na verdade, eles estão recebendo e estão indo para a carga do fiscal. Então, o fiscal ele é o pai ou a mãe. Não, olha só, isso aí eu acho que a gente nem precisa entrar nessa discussão agora,
porque isso aí é de repartição para repartição. Você falou em grandes contribuintes, né? Uma delegacia específica. Acho que nem vale a pena entrar nessa discussão agora. Até porque, se na outra lá foi acertado de um jeito, acho que a gente tem que manter um certo paralelismo, já que é a nossa turma, isso aqui é um colegiado, fazer da mesma forma. Então, eu vou fazer igual ao Jorge, só que isso muda completamente o caminho desse voto aqui, né? Sim, porque na verdade você vai propor uma diligência, né? Você vai propor o quê? O sobrestamento do julgamento na unidade de origem. Não, é isso aí. Eu vou ter que usar, inclusive, outro modelo, né? Porque eu estou usando o modelo de acórdão. Vai ser uma resolução, né? Então, o que eu tinha, eu já mandei para você. É uma resolução, Jorge? Não, era embargos, mas eu propus resolução nos embargos. Isso, perfeito. Virou uma resolução. Entendi. Tá, então, beleza, obrigado. Você mandou pro meu e-mail. Mandei agora, correto. Obrigado. Então, eu vou pegar aquela resolução lá do Jorge e passar para esses 4 processos, né? São 4 ou 5? Acho que são 4. 5, não, o 5º é o do auto de infração. Não, são... O 5º é do auto de infração. 1, 2, 3, 4, 5, São 5 processos e mais o auto de infração. Não. 1, 2, 3, 4, é verdade. São 5 mais o auto de infração. Tá, então eu vou botar o resultado da seguinte forma, senhores. Vamos ver se a gente concorda. Resolve os membros colegiados por unanimidade de votos em sobrestar o julgamento na unidade de origem até a definitividade do processo final 2010-13 no termo do voto do relator. E aí, o que vai acontecer? Aí, no seu voto, o seu voto não vai ser só isso. Não? O seu voto, você vai ter que estar falando, você tem que pedir também... Você pode repetir sobrestar o processo? Sobrestar o julgamento na unidade de origem. O julgamento do processo na unidade de origem. Até a definitividade do processo número final 2010-13. Até a definitividade do processo tal. Isso. Aí nos temos o voto do relator. Tá, beleza. Ok? Então, eu estou copiando. Não era só sobrestar, né? Não. Aí, no teu voto da resolução... Esse é o dispositivo, né? Isso. No teu voto da resolução, você vai ter que estar falando que você vai estar esperando, que você vai, para a unidade de origem, esperar a definitividade da decisão daquele processo e elaborar um parecer conclusivo acerca como é que fala? Essa palavra está fugindo toda hora na minha cabeça. Dos reflexos daquele processo neste processo, aí em cada um deles. Tá, só uma coisinha antes. Tem uma preliminar de cerceamento. Acho que eu tenho que... enfrentar primeiro. Tem que enfrentar primeiro, né? Sim. Mas o cerceamento a gente já afastou, né? Não tem problema. Não, eu só estou dizendo que eu acho que tem que constar lá... Não vai estar na ata. Não? Não, porque não tem julgamento. Não tem, né? Não. Por que a gente analisa o cerceamento antes?
Porque se a gente entender que teve, a gente vai anular a decisão. E aí não vai ter diligência. Entendeu? Porque olha só, quando esse processo voltar, vai ser julgado de novo. E o cara vai poder trazer novas alegações. O que a gente está fazendo lembra? A gente tem que sempre lembrar só que resolução é devolver o processo para a fase anterior à fase de julgamento. É isso que a gente está fazendo. Aí quando a gente faz isso, na volta... Esse cachorro não sabe o que quer. Quase. Foi, Corinto. Só estou anotando aqui, ó, tem que enfrentar a preliminar de nulidade e depois passar a resolução. Ok, então estou copiando esse mesmo resultado para os itens 80, 81, 82... Resolução. e 83 e 84. Sobrestar e depois tentar parecer que os reflexos do processo estão neste beleza? Ok, doutor? Ok. Então tá. Então, votados do item 80 ao item 85. Agora vamos ao item 86, de relatoria do doutor Rafael. Está com a palavra, doutor Rafael. Antes eu tenho que ligar o áudio, isso. Vamos separar esses processos em dois grupos, sendo que o 89, que é o final 83, é um bem representativo, que ele tem preliminar e tem mérito, ok? Tá, então a gente vamos... Por favor, 89, é isso? Processo 89 da pauta, que é o final 83, do número do processo. Ok. Então, o senhor está com a palavra, doutor. Deixa eu abrir a pasta, que é a minha pasta aqui, final 33. Só uma coisinha, está todo mundo com a qualidade baixa? Porque eu tinha esquecido. Porque eu, por exemplo, liguei de novo, voltou com qualidade alta. Vamos... Presidente, esse processo, então, nesse aqui, que é o final 89, número 89, ele tem preliminar. Eu vou ler, a matéria, ela é o direito à restituição de contribuições sociais excessivamente retidas na sistemática do artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.485, de 2002, especialmente se a medida provisória 413 de 2008, convertido na Lei 11.727 de 2008, teria efeitos em relação às retenções a maior ocorridas antes de sua vigência ou apenas ocorridas após a sua entrada em vigor. Essa é a questão. Eu não sei se todos conhecem essa legislação, mas é um sistema é uma sistemática da indústria automotiva que permite que as contribuições sociais sejam antecipadas, sejam retidas, e depois o que foi retido a mais, ela pode ser objeto de restituição. Restituição. E, posteriormente, houve, então, essa medida provisória... Rafael. Pois não, presidente? Refaz aí teus últimos 2 minutos, porque cortou a tua voz. Cortou minha voz? É. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui ao começo, não sei em que ponto parou. No setor automotivo, existe uma sistemática tributária que permite, que cria uma antecipação de pagamento de recolhimento de contribuições sociais, e depois é feita uma apuração, e o contribuinte ele pode pedir a restituição das contribuições sociais que foram
retidas em excesso pela sistemática do artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.485 de 2002. Posteriormente, a medida provisória 413 de 2008, portanto, 6 anos depois, convertido na Lei 11.727 de 2008, ela permitiu essa restituição. Só que a dúvida jurídica que surge aqui é se essa restituição, essa nova legislação que permitiu a restituição, ela tem efeitos pretéritos ou não tem efeitos pretéritos. Essa, basicamente, é a questão jurídica que nos é colocada à apreciação, presidente. Tá bom agora? Deu para... Sim, esse é o relatório? Bem, esse é o relatório resumido. Então, vamos ao voto. Então, Vamos ao voto e a gente delibera após o seu voto, se for o caso. Ok. Deixa eu ver aqui curiosamente, deixa eu abrir aqui Peraí, teve um problema aqui, eu vou abrir da pasta T. Isso. São 2 processos que têm preliminar de decadência, que é o 89 e o 90 da pauta. Números de processo, final 33 e final 64, respectivamente. A recorrente alega que houve decadência do direito da realização de auditoria fiscal por parte do Fazenda Nacional em relação à parte do crédito em discussão. Esse entendimento é fundado na premissa de que o ato administrativo que analisou e negou a pretensão do crédito, não homologando o pedido de compensação, não teria gerado consequência no mundo jurídico. Aí transcrevo o contribuinte. O despacho decisório não introduziu no mundo jurídico qualquer norma individual e concreta a respeito da liquidez e certeza de parte do direito creditório pleiteado, limitando-se à negativa geral. Então, o contribuinte entendeu que durante os 5 anos que a Fazenda deveria se manifestar, ela se manifestou, mas o ato por meio do qual ela se manifestou não teria surtido efeitos no mundo jurídico. Então, e aí eu fui ver qual foi o ato. Vamos lá. O reconhecimento da decadência, conforme requerido, pressupõe o reconhecimento, de novo, da inexistência ou da nulidade do despacho decisório, o que admito que não ocorreu no caso concreto, eis que o ato administrativo reveste dos seus elementos essenciais, quais seja competência, motivo, objeto, finalidade e forma. Aí vou transcrever. Concordando com todo o exarado, indefiro o pedido de restituição do valor pleiteado nesses autos, bem como não homologo as compensações constantes das DECOMPs, relacionadas na listagem de folhas 43, efetuada com base nesses autos, porquanto os tais valores retidos na fonte não eram passíveis de restituição via processo ou eletronicamente. Então, presidente, eu transcrevi o contribuinte, transcrevi o despacho, para demonstrar o motivo pelo qual eu afasto o preliminar, entendo que esse ato ele gerou efeitos no mundo jurídico. Ok. Essa é a única preliminar ou tem outra? Essa é a preliminar. Ok, vamos passar a votação. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Relator. Tá, doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé. Rafael, só uma questão. Quando você trocou, lógico, mas na primeira versão que você tinha feito aqui, você estava falando de decadência. Isso. Então, mas a decadência, então, é pressuposto desse ato que ele falou que não existiria, é isso? Pois é. Eu estava fazendo uma análise de decadência errado. Na verdade, a decadência que ele alegou não foi um decurso de tempo. Ele disse que no tempo houve aquele ato. E é esse ato que eu transcrevi. E esse ato, ele não teria introduzido norma individual concreta no mundo jurídico. Eu não entendo por quê. Eu vejo que esse ato ele pode até discordar dele, mas que ele é existente e ele não é nulo. Não foi declarada a nulidade dele. Portanto, ele é um ato apto a gerar efeitos no mundo jurídico. Tá, mas aí ele fala que esse ato não existiu e por ele não existir decorreu o tempo para fazer um lançamento. Exatamente. Não é lançamento. Então, ele tá falando de decadência. Não é lançamento. Ele teria a possibilidade de lançar, não, de homologar. Ele diz que ocorreu homologação tácita
porque deveria ter ocorrido um ato em 5 anos, e o ato que ocorreu teria sido um ato inexistente. Vamos usar a linguagem técnica aqui. Teria sido um ato inexistente. E eu entendo que o ato não foi inexistente, que o ato foi um ato válido, inclusive. Me fiz entender, Zé? Não, tudo bem, mas só estou pensando no que esse cara vai fazer depois, porque, teoricamente, ele está falando de lapso temporal aqui, né? Ele está falando de lapso temporal, mas está falando que o ato que teria colocado um fim ao lapso temporal, ele não teria sido existente. Na verdade, ele diz, então, Rafael, que não é existente, então, por isso, como não aconteceu um ato, houve a decadência do fisco de apreciar a compensação. Exato. E com isso ocorreu uma homologação tácita. Essa é a mecânica da coisa. Porque a tua ementa fala de decadência também. Eu não mudei essa ementa, não. Não, essa ementa eu já alterei, foi aquela que eu fiz, foi aquela que eu tinha feito antes. Eu estou no processo da pasta T agora. Você deve ter baixado antes? Você deve ter subido o processo antes. Não subi antes. Então não tem, aqui não tem, eu só tenho uma ementa agora, a ementa do mérito. Estranho. Confuso pra cacete. Será que não subiu? Tá, Você vai pedir vista, é isso? Não, na verdade, a questão não é nem pedir vista, a questão é... Bom, vai dar vista desse processo para mim, por favor. Ok, então você vai ter que votar o resto, então, Rafael. Isso, eu vou votar o resto. O mérito é se, resumindo também, o mérito é se as contribuições sociais excessivamente retidas na sistemática do artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.485/2002, especialmente se a medida provisória 413/2008, convertida na Lei 11.727, geraria efeitos pretéritos, e se gera efeitos pretéritos, o contribuinte ele tem direito a essa restituição. Se entender que não gera efeitos pretéritos, o contribuinte não tem direito à restituição. E aí, indo ao final do voto, esse assunto já foi objeto de discussão do CARF, merecendo destaque o acórdão 9303-006-276, proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, e utilizado como paradigma para outros julgados realizados pelas formas ordinárias, merecendo destaque o 3402-006147, do Rodrigo Mineiro Fernandes. Eu cito aqui os valores retidos na fonte a título da contribuição por PIS, PASEP e da COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Aí eu também citei um acórdão da conselheira Maísa de Sapitondo e até citei por equívoco 2 vezes aqui o do Rodrigo Mineiro Fernandes. Então eu entendo, Então eu entendo que é possível, com o advento da medida provisória da nova legislação, que seja requerido a restituição desses créditos. E, no meu entendimento, esse processo volta para uma nova decisão da DRJ, para não dar supressão de instância. Tá, como é que você vota, então, aí? Pergunto eu ao Vinícius. Ô Zé, essa coisa aí que você levantou aí, é exatamente isso que eu falei antes. Olhando o recurso voluntário aí, ele diz que houve a decadência ou homologação tácita, ele usa as duas expressões, porque não teve o ato administrativo, o despacho decisório, ele foi... não foi suficiente, ele não trouxe todos os elementos que deveria trazer, que é basicamente o que o Rafael falou. Então, eu acho que, na preliminar, o Rafael deveria abordar, como ele tinha feito antes também, não só a questão da nulidade, mas também da decadência e da homologação tácita, dizendo que não houve, porque o ato é válido, né? Então, assim, aí você mata. Agora eu posso votar o mérito, então? É isso? Por favor, doutor Vinícius. Ô Rafael, eu completamente divirjo de você nisso aí, porque a gente já votou questão assim, você já votou, inclusive, contra isso aí.
Você está fazendo a lei retroagir no tempo, eu não estou entendendo. O Rodrigo Mineiro pode, que o Rodrigo Mineiro, né, mineiro, lá, professor da PUC, pode fazer a lei retroagir no tempo, né? Agora, nós mortais, não, né, cara? E já votamos. Nós mortais não temos esse... Eu não me recordo de ter votado um processo nesse sentido. Dinacom é um voto nosso. Quer ver? Eu vou te dar... Olha só, então a gente pode fazer o seguinte, Vinícius, você quer pedir vista desse processo? Não vou pedir vista, não, vou votar. Presidente, foi uma coisa aqui. Vini, tem como pedir vista em mesa e eu volto com isso amanhã de manhã? Eu posso suspender o julgamento desse processo e a gente retornar o julgamento amanhã. Presidente, porque votar, eu realmente não me recordo. Votar contrário é tudo que a gente não deseja aqui. Vou fazer o seguinte. Não, porque olha só, Rafael, o Rodrigo Mineiro, ele nem entra na questão da questão temporal da aplicação da lei no tempo. Isso é uma coisa básica que se tem que analisar nesse caso. Quando que é a compensação? A gente sabe que a lei que se aplica é a lei da época da compensação e da restituição. Isso é uma coisa básica que não está sendo abordada no voto dele. Segundo, ele cita um voto do Charles que é sobre retenção de órgão público, que é um regime totalmente diferente. Lei 9.430, artigo 66. É diferente a retenção de órgão público de retenção de empresas privadas. Para você ter uma ideia, só em 2012 a Receita baixou um AIN permitindo a compensação e restituição de retenções de órgão público. Então, o voto do Charles também não serviria para a citação do Mineiro, que ele cita o voto do Charles, certo? Certo. Então, vamos fazer o seguinte, eu estou botando em vista e mesa esses processos do ABC, tá bom? Qual é o Dynacom? Última pergunta, Vinícius, qual é o processo que a gente já votou diferente aqui? Dynacom? Peraí, deixa eu te dar o número. Você pode me falar depois por mensagem, não tem importância. Não, vou te falar agora. Se eu posso falar agora, eu falo. 3302. Ok. Ele querendo complicar a minha vida para depois ir atrás procurar o voto 007 913. 913, muito obrigado. Vocês querem complicar a minha vida, né? Olha só. Eu não faço. Não é. 3302, estou deixando em suspenso esses processos, tá? Ok. Todos os itens, do item... Vinícius, 3302? 3302... Peraí. 3302-007-913. Beleza. Valeu. 007? Falou. 913? Cara, o VPN tá muito ruim aqui, viu? Não sei com relação aqui tem... não, tá. Aqui de vez em quando tá meio... Ele cai, volta. Dá uma caída, tá meio esquisito. Ô, Rafa, esse é o tipo de caso que não dá para retroagir, não está considerando... Isso não é multa, você não está tratando de retroatividade benigna, por exemplo. Ok. Eu estou lendo aqui seu voto, Vinícius. Obrigado. Falou. Então, passo agora ao item 93 da pauta, de relatoria, agradeço ao Vinícius, de relatoria da doutora Denise. Bom, deixa eu só abrir aqui. Eu vou pedir para vocês, todos os processos são iguais. Tem vários, tá? Qual é o item que a senhora quer fazer? Eu queria fazer o 99, que é o 2011-70, porque ali eu coloquei uma planilha que fica mais fácil de visualizar, que era pequena, as outras não coloquei. Ok. Então, vamos ao item 99 da pauta. Processo 2011-70, final, da companhia Setela Goiana Siderurgia Cocisa. Antes de ler o relatório, eu queria só informar para os senhores que essa matéria aqui é uma matéria que não tem muita, pelo menos eu não achei muita
discussão sobre o assunto, e também não me lembro de ter julgado, ou os senhores ter julgado nenhuma matéria nesse sentido. Então, se eu estiver errada, por favor, né? Bom, trata-se de despacho decisório que indeferiu os pedidos de restituição e que não homologou as declarações de compensações a ele relacionadas. No relatório da fiscalização que subsistiu o ato, a autoridade responsável assim relata os fatos que levaram a propor o indeferimento e a não homologação. Este relatório trata-se de pedidos de restituição de crédito de COFINS e exportação, previsto no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 10.833/2003, e de crédito de contribuição do PIS exportação, do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.637/2002, referente ao quarto trimestre de 2005. Porém, consulta a informação de exportações efetuadas no sistema Siscomex, verifica-se que não consta exportação no período. O contribuinte informa as datas de exportações em 25/1/2006 a 20/5/2006, referente às notas fiscais emitidas em outubro, novembro e dezembro de 2005. Portanto, não informou exportações em embarque no período compreendido no pedido. Demonstrações de resultado inseridos no livro de balancetes e balanço referente a julho a dezembro de 2005, mostrando totalizações de venda de ferro Gusa em outubro de 2005, novembro de 2005 e dezembro de 2005. Portanto, o contribuinte não tem direito aos ressarcimentos pleiteados. Vale lembrar que a data da exportação não é a data da emissão da nota fiscal de saída do estabelecimento para o recinto alfandegário. A data de exportação é a data do efetivo embarque dos produtos exportados. A data a ser considerada como data do embarque para todos os efeitos fiscais será aquela averbada no sistema Siscomex. Diante do exposto, como não há averbação de embarque no Siscomex para o período do pedido, considera-se que não há receita de exportação. Ainda verificado por amostragem em relação a insumos utilizados no processo produtivo, que dão direito a crédito COFINS e PIS não cumulativos, constatou-se que para o mês de outubro de 2005, o contribuinte informou no relatório descritivo outros valores com créditos apresentados como resposta ao termo de início de procedimento fiscal, no valor de 579 mil. Já o DACOM, o valor informado para outras operações com o direito a crédito foi de 674 mil. A diferença de 94 mil foi glosada pelo método de aprovação da receita bruta oferida, considerando as glosas de dedução indevidas. Cientificada, a interessada apresentou manifestação de conformidade, alegando que protocolou o pedido de compensação de crédito PIS indicado ter efetuado exportações de ferro Gusa nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, apurando os valores originários de aquisição de insumo e material de intermediário empregados na industrialização. A receita de exportação foi contabilizada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, consoante se poderá ver no livro diário Razão e nos balancetes mensais por ela escriturados, no livro de balancetes e balanços, bem como a sua declaração de renda no exercício de 2006. Os balancetes escriturados naquele livro foram entregues ao auditor fiscal, o qual não devolveu ao contribuinte, impossibilitando a defesa plena, porquanto não pode a defendente cotejar os valores da receita de exportação mensal com o montante anual lançado na sua declaração de renda do ano base de 2005, exercício 2006, evidentemente o cerceamento de defesa. O contribuinte apresentou planilha em 7/6/2011, onde confirma o montante da receita oferida com exportações no trimestre referido, devidamente registrados em sua escrita fiscal, contábil fiscal, as datas de embarque. Com todo respeito, o direito ao crédito decorrente de lei, não guardando relação com os atos por ele citado e não sendo averbado a averbação de embarque no Siscomex, requisito intrínseco para o aproveitamento do crédito. Com efeito, a exportação de produtos e mercadorias é um procedimento complexo, demandar vários atos antecedentes ao seu embarque, como se poderá ver da Instrução Normativa 28 de 94. Examinando-se a Instrução Normativa, pode-se ver que o procedimento de exportação composto por registro de exportação no Siscomex, declaração de despacho, sendo que esta declaração apresentada na forma do artigo 8 da Instrução.
Após a declaração de despacho de exportação, segue-se o despacho de exportação, o qual será instruído na forma do artigo 16. E no artigo 29 da instrução normativa, a ocorrência do despacho aduaneiro propriamente dito. Portanto, a exportação de mercadorias não é constituída de um ato único, ou seja, a verbação do embarque no Siscomex, mas de vários atos, sendo o último mera formalidade a ser cumprida pela fiscalização e não pelo contribuinte, não sendo motivo para descaracterização ou da existência de receita de exportação. A questão deve ser analisada num contexto mais amplo e não singularmente, como assim quer o auditor fiscal, ou seja, atentando-se para os textos legais regulares da matéria, os quais consagram o princípio de regime de competência, para o registro contábil das mudanças patrimoniais e o reconhecimento das receitas e despesas. Examinando a legislação e regência, pode-se notar ter a defendente observado a legislação comercial e fiscal quando registrou suas receitas de exportação nos livros diários razão, balancetes mensais e balanço geral anual, posto que as escrituras na conta razão receita de exercícios futuros apresenta diferido a inclusão do resultado do ano calendário para aquelas exportações cujo embarque ocorreram no ano seguinte, utilizando-se a faculdade conferida ao contribuinte pela portaria 356 de 88. Tal não implica ter a defendente não oferido receitas de exportação nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005. O auditor fiscal comete equívocos viscerais na interpretação da legislação. Se o pedido de ressarcimento dos créditos poderá ser feito até o final de cada ano civil, basta que ter o contribuinte oferido receita de exportação e efetuado seu reconhecimento pelo regime de competência na sua escrituração comercial em livros revestidos de formalidades legais. Aqui portaria MF 356 de 88, a instrução normativa 2894, não estabelecer nenhuma condição para aproveitamento do crédito, até porque assim não deveriam dispor, tendo em vista que o crédito a ser apurado cada mês decorre da aquisição de insumos aplicados na industrialização dos produtos, independentemente de serem esses produtos comercializados no mercado interno ou externo, como a defendente possuía créditos acumulados no quarto trimestre de 2005, no montante de 674 mil, o seu aproveitamento na compensação com débitos de outros tributos impedia de ter oferido ou não receita de exportação. Logo, noutra hipótese, o seu direito à compensação não foi abalado, haja vista seu crédito acumulado ser suficiente para suportar os débitos extintos por compensação, ainda que se considere não ter havido exportação naquele trimestre. A goza da compensação e, consequentemente, a não homologação da DECOMP não pode prosperar a existência de créditos passivos de compensação e vendas no mercado interno. A simples averbação na data do embarque Siscomex não obsta ao aproveitamento dos créditos acumulados. O procedimento adotado pela defendente, neste caso, não merece reparos. Registra-se que o auditor fiscal atuante, apesar de ter dito, ainda foi verificado por amostragem de relação dos insumos no processo produtivo, que dão direito a crédito para COFINS e PIS, deve ressaltar-se que não ter havido exame físico da documentação ensejadora dos créditos. A litice foi decidida pela 14ª turma de Ribeirão Preto, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da emenda que segue. E resignado, a contribuinte interpôs recurso, que veio apenas a repetir os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. É o relatório, senhor presidente. Posso vir ao voto, senhor presidente? Desculpa, eu tirei o fone. Pode passar o voto. Considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Em preliminar. Em sede preliminar, se insurge a recorrente contra o despacho decisório de não homologação da compensação. Diz que houve cerceamento de defesa, tendo em vista não estar em poder dos balancetes escriturados por não terem sido devolvidos a ela dentro do prazo de defesa, impossibilitando o exercício de defesa plena, inviabilizando o cotejo dos valores da receita de exportação mensal apurados com o montante anual lançado na sua declaração de renda do ano base de 2005 exercício 2006, ainda que em seu entendimento ser a matéria debatida tão somente de direito e não de fatos. Contudo, foram juntados aos autos pela recorrente cópias do Diário Geral, abrangendo
o último mês do último trimestre de 2005. Dessa forma, ainda que tenha ocorrido a retenção dos livros secundários, a interessada demonstra ter em mãos a origem dos dados utilizados na elaboração dos balancetes, cuja essência pretende ter prejudicado sua defesa. É dizer que poderia reconstituir aqueles demonstrativos contábeis secundários a partir das informações primárias. A declaração de nulidade de qualquer ato, procedimento administrativo depende da efetiva demonstração do prejuízo à defesa do contribuinte, o que no presente caso verifica-se não ter ocorrido, atraído a incidência do pas de nullité sanscrier, do exposto rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Ok. Só um minutinho, eu vou passar o voto da preliminar. Doutor Vinícius, por favor. Com a relatora. Com a relatora. Doutor Walker. Com a relatora. Ok. Doutor Jorge. Com a relatora. José Renato. Com a relatora. Corinto. Acompanho. Rafael. Acompanho, presidente. Também acompanho. Então está afastada a preliminar. Mérito, por favor, doutora. Como relatado, trata-se de pedidos de ressarcimento de crédito COFINS exportação e PIS/PASEP exportação, referentes ao período de apuração de 10 a 12 de 2005, no quarto trimestre de 2005, cumulado com pedido de compensação. Em síntese, o cerne do presente recurso, que deve ser analisado por este colegiado, é saber qual deve ser o critério temporal utilizado para o reconhecimento das receitas de exportação para fins de cálculos de créditos não cumulativos de PIS, COFINS, passíveis de ressarcimento e compensação. Ao apreciar o pleito, a Delegacia da Receita Federal instaurou um procedimento fiscal com o objetivo de examinar o pedido apresentado pela contribuinte, resultando em relatório de folhas tais, no qual a autoridade fiscal afirma que não foram registradas, nos meses que compõem o trimestre que se refere ao pedido, averbações de exportações no Siscomex. O pedido foi indeferido sob o argumento que não ocorreram exportações e que o cotejo entre as operações internas e operações de exportação deve levar em conta eventos do trimestre em que ocorreram os registros no Siscomex. O critério jurídico adotado pela delegacia de origem consta nos trechos do relatório fiscal relacionado abaixo. Eu vou dispensar, que é bem curtinho. Abaixo consta a planilha de extração das exportações efetuadas e informadas no Siscomex, elaborada pelo fisco, juntada às folhas 63. Dentro daquela autoridade, com base nas disposições da portaria 356 de 88 e na instrução normativa 28 de 94, que a data a ser considerada é a data da averbação das operações no Siscomex, e não a data da emissão da nota fiscal. A restrição ao direito ao ressarcimento e compensação, conforme destacado, funda-se na exigência de que a receita das operações relativas a operações seja computada no trimestre civil em que ocorre o registro do Siscomex, consoante expôs a autoridade julgadora de primeira instância. Aqui eu vou dispensar a leitura, porque é bem curtinho. Já a recorrente entende que deve prevalecer como referência no cálculo o valor a ser ressarcido a data da emissão das notas fiscais correspondentes às vendas efetuadas para o exterior, tendo em vista que as diretrizes da legislação comercial e do imposto de renda, as quais determinam que a receita deve ser imputada na data da ocorrência das transações, sendo irrelevante a averbação de que trata a medida a portaria 358 de 88 e a instrução normativa 2894. Afirma que, ao prestar esclarecimentos à fiscalização, comprovou ter efetivamente realizado vendas em embarques, utilizando o transporte ferroviário de ferro gusa por ela produzidos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, observando quanto à contabilização e recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, o denominado regime de competência. Defende que, de fato, os produtos não terem sido embarcados no navio dentro do próprio mês de sua entrega à transportadora não descaracteriza e nem retira o seu direito e nem afasta o seu crédito. Diz que a receita de exportação do período foi contabilizada consoante os lançamentos dos contábeis no livro diário, razão, balancetes mensais por ela escriturados,
em atendimento à legislação comercial e a do imposto de renda. Que tais informações encontram-se em uma planilha elaborada pela recorrente, onde confirma que a receita oferida com as importações no trimestre referido, cujo embarque ocorreu em período posterior, utilizando a faculdade conferida ao contribuinte pela portaria 356 de 88. Aqui eu colacionei a tabela apresentada pela contribuinte. Com razão a recorrente, se não vejamos. O tratamento tributário concedido às exportações, no que tange à legislação do PIS e da CONFIS, está expresso abaixo e leva à inarrendável conclusão de que, pela não incidência das contribuições sobre as receitas da recorrente. Ou seja, fundamentalmente, a mencionada lei desonerou as exportações de carga tributária resultantes da incidência de PIS e CONFIS sobre os insumos utilizados nos produtos a serem exportados. A lógica de tal benefício fiscal consiste em diminuir o custo do produto exportado e tornar a mercadoria mais competitiva, aumentando as possibilidades de negócio ao exportador. Teoricamente, o valor correspondente ao PIS e à CONFIS deixaria de ser um componente do custo do produto. Impende, contudo, a enfrentar o raciocínio sobre o qual o período de referência no cotejo entre as operações internas de exportação para fins de compensação se deve se levar em conta o trimestre em que lhe é imputada as receitas respectivas para o efetivo de contabilização e de cobrança do imposto de renda e contribuição social do lucro líquido, ou se deve levar em consideração apenas as transações ocorridas no trimestre em que forem efetuados os registros dessas operações nos COMEX. É que nas transações envolvidas na discussão, os embarques ocorrerem em meses posteriores aos da saída dos produtos do estabelecimento exportador. Traz em seu favor a autoridade fazendária com fundamentos legais para a imposição da restrição imposta os parágrafos 1º e 2º do artigo 6º da Lei 10.833/03 e a legislação do PIS, de forma subsidiária à portaria 358 de 88 e a instrução normativa 2894. Aqui eu transcrevi a legislação e comenta. O parágrafo 1º estabelece claramente situações alternativas. Em primeiro lugar, os créditos podem ser utilizados na dedução das próprias contribuições. Em segundo lugar, não sendo utilizado na extinção de débitos próprios das contribuições, pode ser utilizado na compensação com débitos próprios ou outros tributos e contribuições administradas pela Receita Federal. Anote-se que o parágrafo 2º prevê que o crédito da não cumulatividade deve ser requerido até o trimestre do ano civil que oferir a receita decorrente de exportação, e foi justamente esse procedimento realizado pela recorrente. É disso que trata o processo, pois a receita de exportação foi contabilizada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, consoante se pode ver no livro diário razão dos balancetes mensais por ela escriturados, bem como em sua declaração de renda do exercício 2006. O caput do parágrafo 1º traz referência ao artigo 3º, o que, por sua vez, suscita a questão de que em qual período se tornam utilizáveis os créditos relativos aos insumos adquiridos para a produção dos produtos, cuja receita de venda seja a incidência das contribuições. Não resta dúvida de que o período em referência para o uso do crédito é o período que os insumos são adquiridos. Aqui eu colacionei a legislação do momento. Conforme a redação, o que confere ao contribuinte da contribuição o direito a descontar os créditos do valor apurado é a aquisição. Não há como extrair do texto de lei a conclusão de que os créditos só possam ser descontados quando da venda dos produtos fabricados como insumos. A taxativa à lei, bens e serviços utilizados como insumos na produção de bens e serviços destinados à venda, não leva em consideração a norma para fins de desconto, se os produtos fabricados já foram vendidos, mas que eles tenham sido produzidos com o fito de serem vendidos. No mesmo norte, o débito das contribuições em si surge a obtenção da receita, que deve ser imputada nos termos da legislação do imposto de renda. A opção pelo regime de competência está definida no parágrafo 1º do artigo 1º da lei. O dispositivo referido no artigo, por sinal, da legislação básica do imposto de renda está em sintonia com o artigo 43 do CTN, segundo o qual o fato gerador do referido imposto é a aquisição da disponibilidade econômico-jurídica, numa clara alusão aos dois princípios contábeis que norteiam a imputação da renda e de caixa, disponibilidade econômica e de competência de disponibilidade jurídica,
na hipótese da pessoa jurídica sujeita à tributação à base no lucro real, a disponibilidade jurídica é a que determina a incidência do referido imposto. Aos detentores da tese que as receitas a serem consideradas no rateio dos créditos derivados das aquisições em sumo regulam-se pela data do registro na operação de exportações no Siscomex, se valem das disposições dos parágrafos 8º do mencionado artigo 3º, o qual, todavia, se refere de modo expresso aos contribuintes que sujeitam a simultaneamente os dois regimes de apuração, ou cumulativo ou não cumulativo, devem, da mesma forma, distribuir os créditos de acordo com a proporção de cada tipo de receita na totalidade da receita oferida em cada período. Em primeiro lugar, o dispositivo não regula o benefício da manutenção do crédito em relação aos insumos utilizados na fabricação dos produtos vendidos para o exterior. Em segundo lugar, o mesmo que o aplicativo subsidiariamente, a norma nele contida não determina que os períodos de apuração do crédito seja dissociado em que geradas as receitas ou adquiridos insumos. Pense o teor, é que eu reproduzo a norma. Não há como distinguir que no parágrafo 8º acima, que o período aquisitivo do crédito se regula pela aquisição do insumo, e que o período do rateio das receitas seja um período posterior. Não leva em consideração o dispositivo transcrito a data de aquisição da disponibilidade econômica das operações geradoras da receita. Crédito e débito são sujeitos a um único critério. Mas, mesmo que se use o dispositivo como base de argumento, conforme evidenciado na decisão recorrida, as expressões empregadas acima grifadas são receita bruta total auferidas em cada mês. O dispositivo não permite a ilação e, para fins de abatimento do crédito, seja computado de acordo com o emprego no insumo do processo de fabricação e de rateio da receita bruta total, se utilize o mês do recebimento efetivo dos valores relativo a vendas. O critério é um só, tanto para a utilização do crédito como para rateio das receitas. Em suma, a limitação temporal imposta pelo fisco ao alegar que o reconhecimento das receitas de exportação se dá no momento do embarque e não no momento da emissão das notas fiscais de exportação, não merece prosperar, pois trata-se de duas situações absolutamente distintas. Uma coisa é o recebimento de oferimento da receita de exportação, e outra, basta distinta, é o momento em que se fecha o câmbio para fins de verificação da eventual ocorrência das variações monetárias ativas e passivas. Essa questão já foi discutida pelo CARF em caso análogo, cuja emenda transcreve abaixo. Além do mais, incorre o fisco em grave equívoco ao pretender que se valer da portaria 358 de 88 e instrução normativa 2894 para indeferir o pleito do contribuinte. É que tal ato se destina tão somente à definição do tratamento que se deve dar às variações monetárias ativas e passivas, resultante justamente do deslocamento no tempo entre a data do fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque da mercadoria a ser exportada, como determina expressamente a referida portaria. Aqui eu transcrevi a portaria. Por sua vez, assim dispõe o artigo 51 da Instrução Normativa. Em nenhum outro segmento da portaria ou da Instrução Normativa citada acima, expressa qualquer menção ao momento do reconhecimento dos créditos decorrentes das receitas de exportação. Tais dispositivos apenas disciplinam a forma procedimental do despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação. Além do mais, a fiscalização em nenhum momento questionou efetivamente a ausência dos requisitos previstos em lei no procedimento de exportação realizado pela recorrente. Portanto, satisfeitos os requisitos dos artigos 6º da Lei 10.833, de 2003, e artigo 5º da Lei 10.637/02, o reconhecimento de que as mercadorias foram realmente exportadas, está clara a possibilidade de ressarcimento e compensação dos créditos relativos à aquisição de insumos utilizados nas operações de exportação, tendo em vista a inexistência da restrição temporal e a individualizada contabilização das receitas oferidas relativa aos custos, respectivamente, expendidos. Diante do exposto, conheço do recurso para afastar a preliminar arguída e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer as receitas de exportação e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido. É com meu voto, senhor presidente.
Ok, doutora, passa a palavra ao doutor Vinícius. Apesar do voto excelente da Denise, eu vou divergir, porque eu acho que tem que ter a vinculação entre os créditos e as receitas de exportação. A receita de exportação, ela se verifica quando? Não pode ser na emissão da nota fiscal. Assim como no mercado interno, uma venda, ela se dá pela tradição, geralmente a gente usa a data da nota fiscal porque é muito próximo da entrega. A mesma coisa na exportação. A venda, ela não prescinde da tradição na exportação. E até o desembaraço está por conta do exportador. Depois desse momento, o exportador sai de cena. Então, não dá para dizer, o próprio contribuinte fala, né, que é um processo complexo a exportação. Então, não dá para dizer que na emissão da nota ocorreu a exportação. Tem um voto do Trevisan, e é o voto que eu utilizo aqui para... Eu só achei esse voto a respeito da matéria. Tem um voto do Trevisan, é um voto muito bom. É até meio redundante falar que o voto do Trevisan é bom, geralmente nunca vi um voto do Trevisan ruim. É o acórdão 3401005983. E é interessante, ele traz um trecho daquele manual de contabilidade da FIPECAF, que diz o seguinte: o momento do reconhecimento da receita de vendas deve ser, normalmente, o do fornecimento de tais bens ao comprador. Nas empresas industriais e nas empresas comerciais, a contabilização das vendas pode ser feita pelas notas fiscais de vendas, já que a entrega dos produtos é praticamente simultânea à da emissão das notas fiscais. Ocorre comumente, todavia, uma pequena defasagem entre a data da emissão da nota fiscal e a da entrega dos produtos, quando a condição da venda é a entrega no estabelecimento comprador. Teoricamente, deveriam ser registradas como receita somente após a entrega dos produtos. E aí o Trevisan continua aqui: com a entrega dos bens ou a prestação dos serviços, e não com a mera contratação ou emissão da nota fiscal, o vendedor teria realizado o esforço necessário para fazer jus ao preço. Ocorre que o local de entrega dos bens pode ser livremente pactuado pelas partes, e essa definição vai interferir no momento em que se considera auferida a receita. Sendo certa a adoção da premissa acima, caberia, no caso concreto, entender quando houve de fato a entrega dos bens objeto da exportação ao comprador no exterior. Diante desse cenário, talvez fosse relevante a condição de compra e venda para cada uma das notas fiscais. Porém, em se tratando de exportação, basta trazer à baila o fato de que, em qualquer hipótese de condição de venda, o responsável por proceder ao despacho de exportação é o exportador, qual seja o recorrente, não sendo possível, em qualquer hipótese, conceber a tradição do bem antes da averbação do embarque para o exterior. Assim, sem entrar nos meandros de cada negociação comercial, parece-me razoável adotar como parâmetro para o reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o embarque para o exterior, conforme a averbação no Siscomex. E antes disso, ele tinha já consignado no voto que existe uma previsão, né, que você até cita no seu voto, Denise, uma previsão expressa da portaria do Ministério da Fazenda, que define o tempo, vamos dizer assim, um marco temporal da receita de exportação, que é essa portaria 356-1988. Então, eu penso que não dá para tomar a nota fiscal como o próprio recorrente
admite que o processo de exportação é um processo complexo e não dá para dizer que houve exportação antes que ela tenha ocorrido. O início, a emissão da nota fiscal pode ser o início, até antes mesmo de qualquer procedimento de desembaraço. Então, eu vou abrir divergência. O senhor abre divergência negando provimento ao recurso, é isso? Isso. Ok, doutor Vinícius. Agradeço, passo a palavra ao doutor Walker. Estava olhando esse voto do Valcir. Engraçado que a DRJ, que a doutora Denise citou no voto dela, né? Tá. Engraçado que a DRJ entende totalmente o contrário do que nós estamos dizendo, né? Da divergência do ministro. A DRJ entende que tem que ser a data da emissão da nota fiscal. Talvez lá o problema, o contribuinte deve ter tomado crédito com base na data que foi feito o embarque, e a DRJ falou que era na data da emissão, né? É uma coisa de louco, né? Mas tudo bem. Eu vou pedir vista, eu quero estudar melhor isso daí, porque eu não entendo que essas legislações citadas pela Denise caracterizem o momento que deve ser aproveitado esse crédito, né? A Lei 10.637 e a 10.833, elas falam de outros períodos para se tomar crédito, né? Mas elas não falam necessariamente na questão da exportação do bem, né? Elas trazem alguns textos aqui que não deixam claro, não afirmam qual o momento correto, né? E a IN também, ela remete à questão da variação cambial. A variação cambial, ela tem que ser cotada quando for feito o embarque, né? No momento que for feito o embarque, faz a cotação do dólar, faz toda aquela tramitação, e aí ela remete ao reconhecimento da receita a esse momento, né? Mas também não indica precisamente qual o momento que deve se registrar isso daí a título de tomar o crédito. Sinceramente, eu estou em dúvida disso, porque eu não vou votar agora porque eu estou em dúvida. Ok. Eu vou pegar esse voto da DRJ, do caso Eu poderia fazer um esclarecimento técnico. Pode fazer. Fundamental. Pode fazer. Concordo plenamente com o Vinícius, mas também complementar o que é a verbação. Tecnicamente, a verbação é a constatação efetiva que a mercadoria foi exportada. De nada vale outros processos anteriores, como alegado no recurso, se não há verbação. A verbação é a constatação pelo poder público que a mercadoria saiu do país. Só isso. Ok. Agradeço aos esclarecimentos do Dr. Jorge. Eu posso fazer uma pergunta, Jorge? Ô, Jorge? Jorge? Oi. Porque assim, essa mercadoria ela pode ficar quanto tempo lá na alfândega para ser despachada? Não tem um tempo determinado, mas geralmente é muito rápido. Exportação dificilmente alguém segura. Mas é porque a ação... Porque pelo que eu estou vendo aqui, foi reconhecida num outro trimestre, né? Em maio, parece, né? Foi outro ano. Foi outro... Não foi questionado se houve exportação ou não. De fato houve, mas foi em período posterior. Isso é irrelevante para a questão agora, porque isso é incontroverso. Que houve exportação, houve. O que se discute aqui é o momento, se é na data da emissão ou na data do embarque. Porque a minha dúvida, Jorge, é o seguinte: o contribuinte ele emite a nota no primeiro mês de um trimestre. E ele vai lá e entrega essa mercadoria. Ele entregou, ele deixou lá para ser embarcada.
E aí, vamos dizer que passe 3, 4 meses, e essa mercadoria está lá ainda. Mesmo assim, você entenderia que o reconhecimento tem que ser na data de embarque? Se o contribuinte já entregou a mercadoria? Porque ele emite a nota fiscal, ela dá a transferência da propriedade, mas também ela é emitida muitas vezes para transporte, porque você não pode andar com mercadoria sem nota fiscal. Então você chega lá, você entrega para ser exportada. Mas vai que demora, e essa demora não é culpa do contribuinte. Mesmo assim, você entende que o reconhecimento tem que ser só na data do embarque? Veja, toda sistemática da minha é pautada nisso. Isso é regra de ouro da exportação. Agora, cada caso é um caso. Não, eu sei. Mas, vamos, obrigado pelos esclarecimentos, Jorge. Presidente, eu vou pedir vista. Perfeito. Porque eu acho, eu nunca votei esse caso, eu acho importante dar uma olhada com mais carinho. Olha só, eu só poderia fazer uma adição aqui, em cima do que o Jorge falou com muita propriedade. Os casos de drawback sempre trouxeram esse problema para nós. O contribuinte sempre dizia, olha, a verbação de embarque, só porque faltou um código na hora da exportação, não quer dizer que não foi exportado. E a questão toda é essa: se não há verbação de embarque, não está caracterizado como exportação. E o benefício aqui é exportação, tem que estar caracterizada a exportação. Então, mesmo que demore muito tempo, mesmo que o contribuinte tenha feito a entrega, digamos, no entreposto ou no recinto alfandegado, se efetivamente a mercadoria não saiu do país e não foi atestado pelo poder público com a única forma que tem, que é a verbação, não é considerado uma exportação. E aí é pressuposto para gozar do benefício ter a exportação. É só isso. Isso é muito comum no drawback. É que a gente não está discutindo o benefício, tá? A gente está discutindo o momento. O benefício não é discussão aqui. O que se discute é o momento da tomada do crédito. Pois é, mas isso é uma questão interessante, porque o benefício é para a exportação. Sim. Se não caracterizada a exportação, não surge o benefício. Tá, mas aí você tem alguma legislação que fala qual o momento que deve ser tomado esse crédito? Esse é o problema, porque a IN que a fiscal, eu não estou julgando, tá? Só estou noticiando os fatos. A IN que foi utilizada pela fiscalização não fala disso. Ela fala que o reconhecimento da receita para correção monetária e variação cambial. Ela não fala no momento para tomada de crédito com base nesse benefício. Ela fala que a correção monetária e a variação cambial vai ser reconhecida no momento da exportação. Mas também, por outro lado, a legislação 10.637 a 10.337 também não fala nada. Então, eu vou pedir vista que eu quero estudar melhor esse caso. Ok. Doutora Denise, os outros têm a mesma discussão, não é isso? Só diferenciando períodos e o PIS e o COFINS, né? Então, todos vão estar com vista com o doutor Walker. Então, estou copiando vista do item 93. A relatora afastou preliminar, foi acompanhado por todo o colegiado. No mérito, deu provimento parcial para reconhecer as receitas de exportação. Vinícius negou provimento ao recurso e o Walker pediu vista. É isso que vai constar da ata. Qual que é o acórdão do Trevisan, por favor? 3401-005-983. 3401-005? 983.
Obrigado. Tá certo, Vinícius? Certíssimo. Foi o Vinícius que passou. Eu copiei aqui e já baixei para o meu, para também ler sobre o assunto. Raramente o Trevisan escreve besteira. Não que seja certo ou errado, eu estou falando besteira. Bom, com isso, vou com vistas, até o 101. Tá. Bom, agora temos mais 2. E aí que terminamos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalozinho, 15 minutinhos, e vamos jogar os 2 últimos de manhã. De repente, nesses 15 minutos, o Rafael resolve até o outro caso. Tá bom? Peço apoio para suspender a sessão. A gravação, desculpa.